Fenomenologia. O que é isso? A fenomenologia foi criada por Edmund Husserl no século XX. Husserl possuía formação em matemática. E o que motivou o início da fenomenologia, segundo o autor, foi o problema radical de uma clarificação dos conceitos fundamentais lógicos e matemáticos, e com isso de uma fundamentação efetivamente radical da lógica e da matemática. Husserl estava incomodado com a falta de rigor das ciências humanas e queria encontrar uma exatidão maior no pensamento filosófico. Alguns outros pensadores importantes para essa corrente filosófica são Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty, Hans-Georg Gadamer e Paul Ricoeur. Husserl compreendia o mundo como um fenômeno que precisa ser desvelado, ou tirado do véu. A fenomenologia, então, pode ser considerada o estudo dos fenômenos. Mas o que é o fenômeno? Fenômeno origina-se da palavra grega fenômeno, que significa o que se manifesta, o que aparece. É o objeto que se mostra à consciência. Esses objetos podem ser reais, como uma caneta, fantásticos, como uma lua sem cabeça, ou ideais, como o conceito de amor. A palavra fenômeno é para a fenomenologia algo que compreende simultaneamente tanto o aparecer quanto aquilo que aparece. É a relação indissociável entre o sujeito e o mundo, a consciência e seus objetos. Aquilo que se mostra, para o olhar fenomenológico, é, com as palavras de Heidegger, justo o que não se mostra diretamente na maioria das vezes, e sim se mantém velado frente ao que se mostra diretamente na maioria das vezes, mas ao mesmo tempo pertence essencialmente ao que se mostra diretamente na maioria das vezes, a ponto de constituir o seu sentido e fundamento. Fenômeno, então, é aquilo que se mostra à consciência, e o modo de agir da consciência é a intencionalidade. A intencionalidade do ato de perceber. O objeto já existe externamente, mas só passa a existir internamente a partir do momento que me dirijo a ele, tenho consciência dele de maneira intencional. Não existe consciência vazia. Não tem como pensar em nada. O sujeito sempre pensa, fala, imagina sobre algo. Consciência é a consciência de alguma coisa. O pensar precisa do pensado, o imaginar do imaginado e assim por diante. E é nessa intencionalidade que os indivíduos conseguem abstrair fenômenos em sua mente. A consciência é plástica, mutável, é muito mais fluxo do que algo constante. A consciência é uma consciência na temporalidade. Ela muda conforme as épocas. A consciência de brasileiros do século XXI difere da consciência de brasileiros do século XX, por exemplo. A fenomenologia valoriza a consciência como elo de ligação entre o homem e o mundo material, visto que a materialidade só faz sentido à medida que o homem a percebe. Só tem um sujeito pensando porque tem um objeto pensado, e só tem um objeto pensado se tem o sujeito pensando. Assim, um dos termos fundamentais da fenomenologia consiste na síntese denominada noesis-noema. Noema sendo o fenômeno, o objeto intuído, percebido pelo noesis, o sujeito intencionado, voltado para o ato de consciência. E a intencionalidade é a espécie de movimento que a consciência faz em direção aos objetos. Então, o noesis e o noema se constituem concomitantemente, em movimento. Não há objetos em si, verdades em si, mas sempre em perspectivas e com sentido no horizonte de compreensão do sujeito. Uma de suas principais características é ser uma filosofia da consciência, a qual se identifica com a intencionalidade, ou seja, voltar-se para o fenômeno. É por isso que a fenomenologia se instaura como uma filosofia da consciência no sentido de ser um pensar radical a esse respeito, diz Bicudo. O conhecimento também é sempre um ato intencional. A fenomenologia, tomada como uma postura frente à educação, oportuniza ao professor focar o homem, ou seja, compreender o modo de ser do homem e o cuidado no que diz respeito à sua possibilidade de vir a ser, considerando que esse homem é sempre um ser com. Por isso, a educação não é entendida como um objeto, mas sim como um fenômeno, no sentido acima explicitado. É entendida como sendo dada no cuidado que uma pessoa dispensa ao vir a ser da outra, aparecendo no ser como os outros, de modo cuidadoso e atento. A fenomenologia também traz a noção de epoché, do grego suspensão. A ideia do indivíduo sendo suspenso para ter uma visão melhor do mundo, do que ele está tentando entender. Suspender crenças, paradigmas, compreender o fenômeno sem nenhuma contaminação social. Ou colocar o mundo entre parênteses.
E Epoché não é um método, mas uma postura. Postura que também é sinônimo da redução fenomenológica. A redução fenomenológica é como se fosse o passo a passo para chegar na essência do fenômeno. É retirar as crenças, ir reduzindo o fenômeno até chegar na sua essência. Essa redução proporciona o acesso ao modo de consideração transcendental, ou o retorno à consciência. É fugir de observar apenas a aparência, sendo mais importante entender a essência. E essa busca é sempre gradual, nunca definitiva. Assim, a fenomenologia também é conhecida como o método da crítica do conhecimento universal das essências, segundo Russell. O método que é a própria ciência da essência do conhecimento, ou a doutrina universal das essências. Essa corrente filosófica também deu origem ao que é conhecido como a pesquisa fenomenológica. A fenomenologia ela não é um método de pesquisa à medida que ela não apresenta para ser seguido um paradigma de como proceder para obter um conhecimento tido como correto. Ela é fundamentalmente filosofar. Isso é, um pensar rigoroso desenvolvido pelo ser conhecedor, que existindo no mundo atentivamente fica perplexo diante desse mundo e indaga: o que é isto que vejo? Buscando a verdade. Ou seja, buscando aquilo que é a essência no fenômeno, a qual está além da aparência dos entes mundanos. Mas a pesquisa fenomenológica, baseada nessa filosofia, conta com uma descrição cuidadosa do fenômeno, não se baseia em pressupostos e busca investigar a experiência vivida. E esses procedimentos metodológicos da pesquisa qualitativa fenomenológica fazem sentido nas investigações em educação matemática. Haja vista que nos últimos anos a investigações tem se voltado para a formação de professores, práticas docentes, capacidade de aprendizagem dos alunos, pesquisas etnográficas, pesquisas em etnomatemática e modelagem matemática. E para dar conta das interpretações percebidas nessas investigações, a descrição, a interpretação por meio da hermenêutica e a explicitação dos resultados se mostram significativos. Os dados são muitos, e as interpretações não ficam apenas no âmbito da linguagem ou da quantificação, porque abarcam como um todo a experiência vivida pelo pesquisador e pelos demais sujeitos da pesquisa. Portanto, a fenomenologia, do ponto de vista epistemológico, leva em consideração a história, a cultura, o social, o antropológico, enfim, a busca da totalidade da compreensão que o sujeito possui em determinado momento em que se encontra, em seu mundo-vida. Aquilo que se mostra não se mostra em si, mas na experiência vivida em um ato intencional, que acolhe o percebido e o enlaça, dando-se conta do que percebe, bem como dos afetos efetuados. Uma vez que ao percebermos o fenômeno em seu campo de manifestação, nosso olhar, que é um ver compreensivo, já traz consigo a historicidade de nossas vivências e o solo cultural e histórico em que o fenômeno se presentifica. Rousseau fala do a priori enquanto histórico, interpretando em termos as experiências vividas pelo sujeito no mundo-vida. Essas se constituem no conhecimento prévio, no qual a interrogação sobre o fenômeno é formulada e a pesquisa iniciada. É a trajetória que vai na direção do conhecimento pré-reflexivo para o reflexivo. A percepção em fenomenologia é o conjunto das vivências que traz o sentido do que está sendo vivenciado. Por isso, o fenômeno é sempre abarcado e compreendido na experiência vivida do pesquisador. E a percepção do objeto intencional acontece sempre em perfis. É a essência experienciada pela intuição de cada sujeito. O que é visto não é percebido de maneira isolada, mas em uma região de fronteiras difusas onde estão outros objetos co-percebidos. Por exemplo, se na minha experiência percebo o fenômeno no aluno que aprende matemática, vejo esse fenômeno onde ele ocorre, no seu contexto, ou seja, na sala de aula, junto com outros alunos que aprendem matemática, junto com professores, com símbolos da matemática, com ideias matemáticas, entre outros. Tem-se assim a presença do foco, o fenômeno olhado, e a copresença dos fenômenos que o cercam e que constituem o mundo de significados onde o fenômeno se encontra. A pesquisa fenomenológica também não tem a pretensão de trazer verdades absolutas, mas possibilidades. Pois o que é a verdade senão uma vivência psíquica do sujeito que a conhece? A verdade, alvo desse pensar fenomenológico, é a verdade entendida como aletheia, isso é, como desvelamento. Desvelamento daquilo que é, a essência, do ser o qual está oculto na aparência do objeto, do ente.
A verdade, entendida como aletheia, é uma verdade que revela o ser e que, portanto, retorna às origens daquilo que é. E nessa visão, a diferença entre o conhecimento natural e o conhecimento filosófico se dá como consequência da dúvida interrogante. O conhecimento filosófico é um conhecimento capaz de duvidar de si mesmo e de tornar-se o lugar de alcance das formas a priori da sua constituição, através da suspensão de todos os dados empíricos que, então, se mostram fenômenos da consciência, mas não a própria consciência. A proposta fundamental de Russell era a da construção de uma ciência do rigor, a fenomenologia, que se diferenciasse da atitude natural. E a fenomenologia, tida como ciência do rigor, é rigorosa por não conter nenhuma afirmação que não esteja absolutamente fundamentada ou plenamente justificada, sendo que tal fundamentação ou justificação não pode ser pautada em pressuposições aceitas como se fossem dadas, mas tudo deve ser intensamente investigado. Resumindo, a fenomenologia é o estudo dos fenômenos. Fenômeno como objeto que se mostra a consciência. Consciência que age de maneira intencional sobre o objeto, nessa espécie de movimento entre noema e noesis. E nesse movimento busca-se a postura da redução fenomenológica, de suspender paradigmas e crenças. Fugir de observar apenas a aparência, mas se importar com entender a essência das coisas, considerando o mundo-vida em que esse fenômeno está inserido. E assim se constrói essa ciência do rigor. A fenomenologia vê o mundo como um fenômeno que precisa ser desvelado.